Pes- Pessoal, olhe se vocês estão ouvindo agora. Ou o som melhorou. Estão ouvindo? Ah, beleza. Então pronto. Vamos lá então. Vamos então começar a live fazendo oração. Desculpa aí, viu, pessoal, pelos pequenos problemas técnicos que houve aí. Desde lá do YouTube, né? A gente está com alguns probleminhas técnicos. Vamos começar então, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por tão grande privilégio de estarmos reunidos em Tua presença. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor direção para ministrar essa live. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor cerque esse lugar com os Teus anjos. E que o Senhor venha fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer e ministrar através dessa live. Que o Senhor fale a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que a glória é Tua, que o poder é Teu, que o reino é Teu. E pedimos que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer, papai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre um tema bastante polêmico. Está bastante presente aí na mídia, né? A gente percebe que existe no Brasil, né, uma ideologia pró-aborto, né, na mídia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, eu queria só comentar, o tema da live de hoje é aborto, um crime hediondo, tá bom? Queria convidar os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos ministrar um texto que está em Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, que diz assim, ó: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Antes de a gente falar propriamente do tema, só fazer um comentário, né? Porque Deus fala que Ele odeia 6 coisas, né? E tem uma 7ª coisa que Ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? Aquela pessoa que fica dentro da igreja, né? Falando mal de outras pessoas, trazendo calúnias, mentiras, né? E que esse comportamento é um comportamento que Deus abomina. Mas para a gente não perder o foco, eu queria falar sobre um desses itens que a palavra de Deus fala que Deus aborrece, né? Que Deus odeia, no caso, que é aquele que derrama, as mãos que derramam sangue inocente. Meus amados, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas. Tudo que há no universo, né, foi criado por Deus, né? Nós podemos entender a grandeza de Deus a partir da grandeza daquilo que Ele criou, né? Então a gente pode ver aí a quantidade de estrelas, a quantidade de galáxias, a quantidade de planetas, né? A perfeição, né, do universo, né? A riqueza de detalhes, né? Todos os recursos naturais que nós precisamos para viver aqui foram criados por Deus, né? Então Deus é o Criador dos céus, da terra e de tudo que há na terra, né? Mas, sem dúvida, o ser humano, ele é a joia da criação de Deus, né? Isso fica constatado porque quando ele criou a terra, né? Quando ele criou os céus e a terra, quando ele criou os animais, ele dizia que aquilo era bom, né? Viu Deus que era bom aquilo que ele criou. Mas quando ele cria o ser humano, ele fala assim, olha, viu Deus que era muito bom, ou seja, ele deu uma ênfase maior, né, à criação do homem. Então o homem é sem dúvida, nós fomos criados por Deus, nós somos a joia da sua criação e fomos criados à sua imagem e semelhança, né?
No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele não encontrou uma palavra, né, no dicionário que pudesse descrever quão grande é o amor de Deus pelos homens, né? Então, por isso que ele falou de tal maneira. Ele poderia dizer, olha, Deus, o amor de Deus pelos homens é do tamanho do universo, é do tamanho do sol. Mas ele não encontrou uma palavra para descrever. E aí ele falou, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse aí foi o termo, por não ter encontrado um termo que realmente espelhasse, né, o quão grande era o amor de Deus. Então, na verdade, o homem foi criado como uma expressão do amor de Deus, né? Como objeto do seu amor, né? E quando o homem peca, ele é expulso da presença de Deus. Deus nunca desistiu do homem, né? Demonstrando com isso a sua fidelidade, né? Ele continua dando provas do teu amor, né? Ele não desistiu do projeto original para o qual o homem foi criado. E aí ele envia o seu próprio filho para a terra como homem, para que ele morresse pelos nossos pecados, né? Nos redimisse dos nossos pecados. E com isso o projeto original de Deus com os homens, né? De ter um relacionamento íntimo, de ter um relacionamento de pai para filho, ele de reconciliar, né, o homem consigo mesmo. Ele é restabelecido, né, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então nós somos redimidos pelo sacrifício de Jesus. Então isso demonstra, né, o valor que Deus dá à vida humana, né? A palavra de Deus diz que uma vida, uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro, né? Então Deus, ele valoriza, né, a vida humana. Nós somos preciosos para Deus, né? Ao ponto dele nos enviar, né, nos dar o que quem tinha de melhor, que foi o seu próprio filho, para nos salvar, né? Então a nossa vida, ela é tão preciosa que só o sangue, né, de Jesus poderia nos comprar e pagar o preço da nossa vida, né? A palavra fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Jesus, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Tudo isso comprovando o valor que Deus dá para a vida humana, né? E Deus, meus amados, ele nos deu o direito de fazermos escolhas, né? Ainda que essas escolhas sejam escolhas erradas, né? Mas nós temos que saber que toda escolha errada que nós fazemos, ela tem um preço, né? Nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, né? É o que está lá na lei da semeadura e colheita. De Deus não se zomba. Aquilo que um homem plantar, isso ele ceifará, né? Então, quando nós fazemos escolhas erradas, né? Quando nós fazemos escolhas erradas, nós sabemos que nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Então, meus amados, se a vida humana é tão importante para Deus, né, ao ponto de ele dizer que, ao criar o homem, que era muito bom, né, e ao ponto dele sacrificar o próprio filho para nos redimir, imagine como Deus fica, né, quando alguém rompe essa barreira, né, de tirar uma vida humana, de matar um ser humano inocente, de derramar sangue inocente, né? Imagine como Deus fica. Pode ter certeza que Deus fica muito triste quando isso acontece. Quando isso acontece, né?
E, infelizmente, é uma consequência que quando nós, é uma barreira, desculpe, que quando nós ultrapassamos, muitas vezes, inclusive, geram consequências irreversíveis, né? Por mais que você tenha um arrependimento sincero futuramente, mas a vida daquela pessoa, né, que foi ceifada, ela não volta, né? Então, é uma barreira que nós ultrapassamos muitas vezes, que traz consequências irreversíveis, né? Irreversíveis. Quando nós cometemos um assassinato, nós estamos não só assassinando uma pessoa, mas nós estamos assassinando gerações, né? Existiam, né? Existiram dois personagens da Bíblia, né, chamados Jacó e Esaú. Eles eram irmãos gêmeos, né? E quando a mãe deles, no caso Rebeca, né, que era esposa de Isaac, estava grávida, o Senhor falou que dentro do ventre dela tinham duas nações, né? Jacó e Esaú representavam duas nações, né? Então Deus muitas vezes olha para uma vida como uma nação, né? Então quando nós tiramos a vida de uma pessoa, nós estamos assassinando a vida dela, né? Tirando a vida dela, dos filhos que ela teria, né? Dos netos que ela teria, né? Dos bisnetos e assim sucessivamente, né? Então assim, eu vou citar assim, um exemplo só para ficar claro. Por exemplo, se o meu avô, né, tivesse sido assassinado, o meu pai não teria nascido, consequentemente eu não teria nascido e a minha filha Melissa hoje não teria nascido, né? Então nós matamos gerações, assassinando gerações. Junto com isso matamos sonhos, né? E pessoas da família, né? Que perdem os seus entes queridos, né? Porque, por exemplo, quando um filho é assassinado, realmente a vida, né, dos pais ela é extremamente prejudicada por conta disso, né? Muitos inclusive se enterram, né, juntos com os filhos, né, espiritualmente e entram, né, em prisões, né, espirituais por conta disso, né? Estão presos, né, em prisões espirituais por conta disso, né? Então, se perder um ente querido não é fácil, né? Imagine quando ele é assassinado, né? Então imagine como é difícil para uma mãe, por exemplo, perder um filho, né, assassinado, né? E ainda por cima, né, ter que perdoar a pessoa que cometeu o homicídio, né? Porque o perdão é um mandamento, né? Então, por mais difícil que seja, ela precisa perdoar, né, quem cometeu o homicídio, né? Muitas vezes, né, a pessoa não cometeu, não apertou o gatilho, né? Vamos falar aí de um crime cometido por um tiro, por exemplo, né? Mas ela fazia parte de uma quadrilha, né? E com isso ela foi cúmplice, foi coautora, né, daquele crime, né? Ou, por exemplo, podia estar dirigindo um carro em alta velocidade, podia estar dirigindo embriagado, né? E também por isso, né, foi culpado, né, daquele crime, né? Porque sabia que aquele comportamento demonstrava imprudência, né, da parte dela e ainda assim assumiu o risco, né? E aí com isso cometeu também homicídio, né? Amados, esses atos, né, você tirar a vida de uma pessoa, ele traz implicações na terra, né? Mas também, ou seja, se a pessoa comete um homicídio, ela terá que pagar o preço do seu ato, né? Cumprir a pena diante dos homens, né? E também vai trazer consequências no mundo espiritual. Aqui, amados, eu queria fazer uma ressalva, né? Falando especificamente, mais especificamente do tema de hoje, que eu vou aprofundar, né? Que é o aborto. Ainda que, né, apesar de ainda ser, né, mas de muitos praticarem isso abertamente, mas ainda que o aborto não fosse crime, né, segundo a lei dos homens,
isso não invalida a lei de Deus, né? Uma lei humana, ela não invalida uma lei de Deus. Por exemplo, adultério não é crime, né? Segundo a lei dos homens. Ninguém pode ser preso porque cometeu um adultério. Inclusive, se pudesse, meus amigos, as prisões já estão superlotadas, aí, meu amigo, não teria lugar, né, para todos na prisão. Mas, ainda que não seja crime na lei dos homens, se for crime nas leis de Deus, sempre foi e sempre continuará sendo, porque as leis morais de Deus são eternas. Elas não mudam. Por quê? Porque elas são perfeitas, criadas por Deus para manter, né, uma harmonia social, né, e que para que nós possamos conviver em sociedade da melhor forma, né? Então o homicídio ele também traz consequências no mundo espiritual, né? Lembrando, amados, que hoje Jesus falou, né, que na antiga aliança um homicídio, né, ele só era consumado quando nós tirávamos, né, a vida da pessoa, né? Mas hoje, se você odiar uma pessoa no seu coração, se você matar uma pessoa no seu coração, com indiferença, se você, não, aquela pessoa eu não quero mais saber dela, você está cometendo um homicídio também, né? Então, falando um pouquinho mais dessa questão, meus amados, das leis espirituais, na Bíblia, né, quando uma pessoa cometia um assassinato, né, no Antigo Testamento, ele também tinha que morrer, né? A lei que vigorava naquela época era dente por dente, olho por olho, né? Então todo incidente tinha que ser retribuído dessa forma, né? Dente por dente e olho por olho. Então, nesse caso do homicídio, era constituído um familiar da vítima, que era denominado vingador do sangue. E ele tinha o direito de vingar o sangue da pessoa que morreu e assassinar a pessoa que cometeu o delito, né? Então isso acontecia de verdade no mundo natural, na antiga aliança, né? E é sim uma representação, né, daquilo que acontece também no mundo espiritual, né? Quando nós derramamos sangue inocente, nós estamos autorizando no mundo espiritual a ação, né, desse espírito chamado o vingador do sangue, que vai, né, se não houver, né, um arrependimento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, vai vingar o sangue que foi derramado, né? Na verdade, meus amados, o sangue ele é uma moeda que rege o mundo espiritual, né? Por isso que para a redenção dos nossos pecados teve que ocorrer derramamento do sangue, né? Um sangue inocente foi derramado. Jesus, né, morreu, né, como se fosse culpado para nos redimir, né? E esse sangue, né, de homicídios, de vidas que são ceifadas, eles vão, né, para o altar desses espíritos de morte, né? Então isso fica claro no caso de Caim, né? Quando Caim ele comete um homicídio e assassina, foi o primeiro homicídio da Bíblia. Quando ele comete o homicídio de Abel, a palavra fala que o sangue da pessoa morta ele clama desde a terra, né? Então, aquele sangue que foi derramado, ele vai para a terra, né? E ele clama desde a terra, e que Caim ele seria fugitivo na terra por conta disso, né? Então isso fica claro, meus amados, quando a gente analisa aí a criminalidade, por exemplo, né? Você observa que essas pessoas que entram para o crime, elas não têm vida longa, né? Dificilmente essas pessoas que rompem essa barreira, né, de ceifar vidas, de derramar sangue inocente, pode observar que elas não têm vida longa e que a maioria deles não passam dos 30 anos, né? Teve até um documentário uma vez que passou no Fantástico, né? E tinha uma série de jovens que haviam do crime, que haviam sido falcões do tráfico, algo assim.
e que de todos que tinham sido entrevistados, parece que só um não morreu, não tinha morrido depois de um tempo depois, né? Todos os outros tinham morrido, né? Lógico que a gente tem exceções, né? Que quando uma pessoa comete um homicídio ilegítimo à defesa sua e da sua família, né? São as exceções aí. Ou então, por exemplo, um policial que está no exercício da sua profissão, em combate, né, com um criminoso, né? Ali é a farda, né? Então, desde que a pessoa não esteja, né, rendida, né? Mas que seja realmente em confronto, né? Ele está usando ali a autoridade, o poder que advém da sua autoridade, né? Para garantir a segurança da população. Então, são exceções à regra, né? Essa fronteira que a gente passa de ceifar vidas de outras pessoas, ela também traz um peso de culpa muito grande, né? É um peso de culpa muito grande. A gente pode falar por Judas, né? Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, e a culpa que acometeu ele foi tão grande que ele acabou ceifando a própria vida, né? Amados, quando a gente fala dessa questão também, né, de derramar o sangue inocente, nós não podemos deixar de falar do suicídio, né? A gente teve aí o Setembro Amarelo, né, que falou sobre isso, né? Seria um atestado de fracasso quando a vida perde o sentido e a pessoa quer desistir de tudo, né? E muitas vezes o diabo, né, fala com a pessoa, acaba com tudo, resolve de uma vez, né? Aconteceu isso inclusive com a minha esposa, né? Minha esposa uma vez perdeu no vestibular e ela estava muito triste por conta disso. E o diabo falou com ela: vai, entra aí na rua e se joga, tipo assim, na frente de um carro, né? Para ceifar a própria vida dela, né? Para que ela acabasse tirando a própria vida, né? Então, meus amados, a vida é um presente, né, que Deus nos deu. A grande questão é que às vezes a gente não quer enfrentar os problemas, né? A gente não quer deixar uma vida de pecado muitas vezes, né? E muitas vezes a gente prefere resolver fugindo. Então, se você está pensando em tirar a própria vida, eu te exorto hoje a reagir, amém? Porque Deus tem uma vida abundante para você. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Amados, eu falei tudo isso, né? Foi como se fosse um preâmbulo, né? Mas agora eu vou entrar propriamente, né, no tema da mensagem, que é o aborto, né? Então, quando a gente fala assim, né, rapaz, tudo isso que você falou sobre homicídios realmente faz sentido, né? Pode vir, né, ao nosso coração a falsa sensação, né, de que quando nós falamos de aborto, as consequências sejam mais brandas, né, da parte de Deus. Mas, na verdade, isso não acontece. Por que não? Porque nós estamos falando do assassinato do nosso próprio filho, né? Então, segundo as leis de Deus, como eu disse, por mais que o aborto, né, ainda não é legalizado, né, o aborto ainda não é legalizado, mas por mais que ele seja praticado, né, e que não exista uma pena rigorosa diante dos homens para esse crime, nas leis de Deus, né, as penas para quem pratica o aborto, elas são mais rigorosas, né? Por quê? Porque estamos falando do assassinato, de derramar, né, de mãos que derramaram sangue inocente, algo que Deus odeia, e nesse caso do próprio filho, né? Seria aí como se a gente tivesse cometido um homicídio triplamente qualificado, né? Por quê? Porque é o sangue do nosso próprio filho, sem chance de defesa para a criança, e muitas vezes por motivo torpe e banal, né? Então a pessoa pratica a imoralidade sexual, que também é proibida nas leis de Deus, né? E
ao fazer isso, ela está se expondo ao risco de uma gravidez indesejada. E quando isso acontece, ao invés dela enfrentar o problema, ela quer resolver fugindo, né? E derramando o sangue do próprio filho, né? Então, cometendo, segundo as leis de Deus, um homicídio, né? Um homicídio. Amados, um aborto, né? Eu participo, né? Eu já participei, faço parte de algumas escolas que atuam com foco em aconselhamento, né? Com foco em libertação. E eu tive, né, e tenho a oportunidade de atender várias pessoas, né? Várias pessoas que praticaram aborto, né? Várias mulheres que praticaram aborto, né? E ele traz consequências seríssimas sobre a mulher, né? Falando um pouco, voltando lá sobre aquele caso de Caim, né? Que o sangue, né, da pessoa, o sangue inocente derramado, né? Ele clamava desde a terra, né? No caso da mulher que comete o aborto, que terra é essa, né? Onde o sangue inocente do filho é derramado? É o próprio ventre da mulher, né? Esse sangue ele é derramado no ventre da mulher. É a terra onde ele é derramado, né? Então a gente pode constatar, né? A partir da Bíblia, né? A partir da lei de Deus que está na Bíblia, a partir de exemplos práticos, de casos práticos, né? Que acontecem problemas como depressão. Né? Então, uma certa ocasião, eu atendi, né, uma mulher e ela estava sofrendo de uma tristeza crônica, né? E na entrevista, no mapeamento que a gente fez com ela, a gente entendeu, a gente chegou à conclusão que aquilo era de cunho espiritual, né? E quando nós fomos identificar a causa, ela tinha praticado 3 abortos, né? Então essa era a causa, né? Daquilo que estava gerando a tristeza nela, né? Então depressão, pensamentos suicidas, doenças, né, no útero da mulher, né? Sangramentos no útero, câncer de colo de útero em alguns casos, né? A própria morte da pessoa, né? Problemas financeiros muitas vezes, né? Então tudo que a pessoa toca quebra, né? Aborta, né? Todos os projetos que ela se inicia abortam. O projeto começa bem e de uma hora para outra ele é abortado, né? Abortado. Então são consequências sérias, fora a culpa, né? A culpa, né, que fica martirizando muitas vezes aquela mulher, né, que aconteceu isso. Assim, meus amados, como eu falei, né, no caso lá, né, de quem financia muitas vezes, né, de quem encomenda, né, o crime. Também quando um homem ele financia a prática do aborto, né? Então ele compra o remédio, né, para que ele incentiva, ele estimula, né? Ele coage muitas vezes a mulher a fazer o aborto, ele também está sendo cúmplice, né, daquele homicídio do próprio filho, né? Então tem até um pastor, né, que conta uma história que ele atendeu um homem que a esposa dele, né, cometeu um homicídio, e quando o feto, né, não sei, acho que já estava com uns 3 meses, saiu nas mãos dele, né, e aí ele pegou aquele feto e jogou no vaso sanitário. Imagine, ele deu descarga e viu o próprio feto, né, sendo do próprio filho, né, ele viu o próprio filho, né, descendo pelo vaso sanitário. Imagine. Então ele estava atormentado por conta daquilo, né? A culpa que ele sentiu por ter feito aquilo, né? Como eu falei também, quando nós praticamos o aborto, nós estamos assassinando gerações, né?
gerações, né? É como eu falei, se o meu pai tivesse sido abortado pelo pai dele e pela mãe dele, né, eu não teria nascido e a minha filha não teria nascido, né? Então a gente fala assim, eu defendo o aborto, mas se você tivesse sido abortado, né? Então aí quando fala da gente, a gente quer ter o direito à vida, né? Então, meus amados, a nossa irmã está colocando aqui, o assunto se torna ainda mais polêmico quando se trata de estupro, pior ainda quando de criança, mas será o próprio Deus que daria fim à gestação de forma natural. É verdade, né? É uma questão bastante polêmica, né? Eu penso assim, em caso que a ciência, né, disser que se a gestação continuar, né, a vida da mãe está colocada em risco, certo? É uma gravidez que traz risco para a vida da mãe. Aí, num caso desse, se houver, a ciência disser que a gravidez ela traz riscos concretos para a vida da mãe e por isso a mãe quiser interromper, nesse caso, a vida da mãe, nesse caso específico, teria prioridade, né? Amados, o derramamento de sangue, né, como eu falei, e também através do aborto, ele não traz só consequências sobre a vida da pessoa, ele traz consequências geracionais, certo? Porque ele é iniquidade, é maldade, né? E a maldade, a iniquidade, nas leis de Deus, ela traz consequências geracionais, né? Então, nos 10 mandamentos, Deus fala que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração daqueles que o aborrecem, né? Então, muitas situações que acontecem, que muitas vezes, né, não tem explicação, e isso está por toda a Bíblia, acontece muitas vezes por isso, né, por conta de heranças espirituais, por conta de sangue inocente derramado pelos antepassados, como por exemplo, todo primogênito, quando chega em determinada idade, ele morre, né? Filhos, eles morrem de morte violenta, espíritos de suicídio, né? E de depressão que ficam rondando os familiares, né? Enfim, esse crime ele traz consequências geracionais, né? Então a lei da herança é uma lei que está por toda a Bíblia. Assim como existe a herança natural que nós deixamos para os nossos filhos, existem também as heranças espirituais que nós deixamos para eles. E isso está por toda a Bíblia, né? Nós temos um caso famoso que é o caso de Davi, né? Quando Davi comete um homicídio, e ele tem um arrependimento, ele é confrontado pelo profeta Natan, ele tem um arrependimento. Deus falou, olha, você não vai morrer, mas a espada não se apartará da sua casa. Ou seja, o que ele fez deixou consequências sobre a vida dos filhos deles, consequências geracionais, né? E aí, meus amados, aí você vai me perguntar, mas então tudo está perdido? Não, meus amados, sempre que há vida há esperança. Jesus morreu por isso, né? Na cruz de Cristo há perdão para tudo, certo? O sacrifício de Jesus, ele é perfeito. A justiça de Deus, ela se cumpre plenamente na cruz, né? E nós precisamos ir até a cruz, né? Para que nós possamos tomar posse, né? Desse perdão, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você não fez ainda, é entregar a sua vida a Jesus e ter um arrependimento verdadeiro, né? Amados, Deus, ele tem uma capacidade que nós não temos de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então uma pessoa, às vezes, ela está manipulando, muitas vezes,
E ela consegue com isso enganar outros seres humanos, né? Que ela de fato teve um arrependimento. Mas Deus, ele consegue discernir quando nós tivemos um arrependimento verdadeiro, né? Como o arrependimento, por exemplo, daquela mulher pecadora, né? A Bíblia não fala o nome dela, mas que ela chorava tanto aos pés de Jesus que ela tinha que enxugar as lágrimas com os próprios cabelos, né? Então é algo que vem de dentro para fora, né? Um arrependimento genuíno, né? Então, se você derramou sangue inocente, né? Se você financiou aborto, se você realizou um aborto, derramando com isso o sangue do seu próprio filho, ou tirou a vida de uma outra pessoa de alguma outra forma, eu queria orar agora para que o Espírito Santo ministrasse no seu coração um arrependimento verdadeiro, né? E que você tivesse um arrependimento sincero. Amados, temos um segundo passo que nós precisamos dar, né? Que é a confissão disso, né? Então, pedir perdão, né, às pessoas envolvidas, né? A confissão pública, né, para um sacerdote da sua confiança, para que esse arrependimento verdadeiro possa ser ministrado em alguns casos, né? Renúncia de heranças em alguns casos também, né? Precisam ser ministradas, né? Então, às vezes, você precisa passar por um atendimento, por um aconselhamento. Então, te aconselho, nesses casos, a você pedir ajuda, né? A palavra de Deus fala em Tiago 4,16, se eu não me engano. Confessai as vossas culpas, né, uns aos outros, para que sareis, né? Então, nesse ambiente em que nós abrimos mão da nossa reputação, né? E nos abrimos para isso, né? Para expor as nossas vergonhas, as nossas culpas publicamente. É um ambiente em que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que vem trazendo, nós vamos com isso, o sentimento de culpa, né? Que existe em nosso coração, naquele momento ele deixa de existir, né? E que nós somos muitas vezes sarados mesmo, né, espiritualmente, muitas vezes também de enfermidades em nosso corpo, né? Então nós não poderemos nos livrar, né, de todas as consequências, né, que os nossos atos proporcionaram, né? Mas pelo menos, né, nós seremos perdoados por Deus, né? Que é o que mais importa, né? Tá bom? É que nós sejamos perdoados por Deus, né? Mediante o sacrifício de Jesus na cruz, né? Para que todos nós, né? Que seremos julgados, não tenha dúvida, né? Que todos nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Ao final das nossas vidas, nós iremos comparecer no tribunal de Cristo, todas as nossas obras, né? Então, se você praticou um aborto, né? Ou se você financiou o aborto, o acusador, né? Que é Satanás, ele te acusa, né? Diante de Deus pela prática desse crime, né? Então, mediante um arrependimento sincero, mediante uma confissão disso, né? Nós podemos nos redimir, né? Superar essas questões que ocorreram em nosso passado, para que nós tenhamos acesso à vida abundante, né? Em relação à questão também que envolve as nossas finanças, as nossas vidas financeiras, né? Seria também importante você orar e pedir direção de Deus, porque em alguns casos ele pode pedir que você faça uma oferta de sacrifício para você poder, no mundo espiritual, né, liberar, né, a sua vida, né, financeira, né, da ação, né, desses espíritos, né? Então, meus amados, eu queria fazer uma oração com você agora. Eu queria pedir que, se você praticou um aborto, se você financiou um aborto e você quer agora, que você pudesse estar fazendo essa oração comigo, tá bom? Vamos orar?
Glória a Deus. Pai, eu quero... Pode, se você quiser repetir essa oração comigo, pode repetir. Pai, eu peço perdão ao Senhor por todos os abortos que eu cometi e por ter financiado e por ter consentido com a sua realização. Eu peço perdão também por ter desejado o mal ou a morte de outras pessoas. Eu libero sobre essa pessoa as bênçãos de Deus e declaro que ela está perdoada em nome de Jesus. Eu peço perdão por ter tido pensamentos de morte ou ter tentado tirar a minha própria vida. Eu peço perdão por todo o sangue inocente derramado, por todo o assassinato que eu cometi ou do qual eu fui cúmplice. Peço perdão também pelos pecados cometidos pelos meus pais, pelos meus antepassados, e eu renuncio a todas as heranças que vieram por conta disso. Eu quero agora retirar esse sangue do altar desses espíritos de morte e de aborto, e eu quero entregar esse sangue para Jesus, cancelando assim em nome de Jesus todo o efeito dessas práticas sobre mim e sobre os meus filhos, e desfazendo todo o direito legal de Satanás, e expulsando os espíritos de morte da minha vida e da vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amados, glória a Deus, eu glorifico a Deus por mais essa live. Eu sei que foi um tema polêmico, bastante polêmico. Eu espero aí que tenha trazido edificação. Se você puder aí, compartilha com as pessoas que você conhece, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós tivemos aí alguns probleminhas técnicos, vamos procurar resolver aí no decorrer da semana. Esperamos aí que na próxima semana venha correr tudo bem, tá bom? Deus abençoe a todos, meus amados. Boa noite, até a próxima, viu?